Diante de tantas perseguições do Império Romano contra os cristãos, era muito comum muitos que não negaram a fé em Jesus e tiveram que pagar com a própria vida a sua confissão. A primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, cita uma passagem que traz informações importantes da segunda vinda de Jesus e de como devemos encarar a morte na perspectiva cristã. Tendo alguns irmãos sido mortos ao fio da espada, Paulo diz que não deveríamos nos entristecer como os demais, que não têm esperança na ressurreição, pois Deus os tornará a vida quando Ele nos ensina. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Paulo utiliza a palavra dormir como um eufemismo. É uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Neste caso, quando ele diz acerca dos que dormem, ele afirma acerca dos que morreram. Em outras palavras, a tristeza dos que não têm esperança em Cristo é angustiante, mas os que estão em Cristo devemos ter fé no seguinte fato, quando o apóstolo também ensina: cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. A esperança da ressurreição deve consolar sim o coração do cristão. Não leva ao desespero porque ele crê na continuidade e no reencontro. Isso não quer dizer que quando perdemos alguém que amamos, não choramos, entristeçamos ou que não sentimos o próprio luto. Não é errado chorar, abraçar os que ficaram em dor, sentir dor e ter dias de intensas saudades por aquele ou aquela que partiu. Até Jesus, quando já ciente da morte de Lázaro e sabendo que ele iria até ressuscitá-lo, ainda assim chorou, como registra em João capítulo 11, 35. Respeitar o luto e a dor alheia é sinal de maturidade espiritual quanto humana. Compreendendo que cada um tem a sua estrutura e tempo para lidar com o luto e com a perda. Agora me responda nos comentários, você acredita que teremos consciência no momento após a nossa morte ou que ficaremos em um estado de inconsciência como se estivéssemos dormindo? Ou seja, você acredita no sono da alma até a volta de Cristo? No contexto da igreja em Tessalônica, o apóstolo consola os corações dos que perderam seus queridos por causa da perseguição cristã com a esperança da ressurreição de Cristo. E reafirma de que há uma promessa feita pelo Senhor e que foi dada diretamente por Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esta passagem ensina que, primeiro, existe sim a volta do Senhor Jesus em glória, conforme nos narra em Mateus capítulo 24. A teologia irá chamar este evento de parousia ou parousia. Segundo, de que neste evento da volta de Jesus, se estivermos vivos e os que já morreram em Cristo, iremos juntos nos encontrar com Cristo Jesus. Por isso ele reafirmou: não precederemos, ou seja, não seremos antes dos que já morreram ou dormiram em Cristo. O texto diz que será um evento único de ressurreição e encontro, e veio destacar que o texto também diz nos ares e nas nuvens, contrário à ideia de que Cristo virá como da primeira vez, ou seja, nascendo, crescendo e vivendo entre nós nesta realidade terrena. Houve um grande tumulto em Tessalônica que até Jason, que foi o responsável por ter hospedado o apóstolo Paulo enquanto mesmo pregava naquela cidade, ele foi detido e teve que pagar uma fiança. E como as tensões poderiam se agravar ainda mais, o apóstolo Paulo saiu da cidade e foi para Bereia, como nos apresenta em Atos, capítulo 17, que é o texto que você deve ler em paralelo quando estiver estudando as duas cartas aos Tessalonicenses. Em Atos, a narrativa do trabalho de Paulo em Tessalônica e primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, as orientações do mesmo apóstolo aos convertidos cristãos daquela cidade. Nesta pequena passagem, o apóstolo então nos ensina que, até na morte, devemos ter a esperança da ressurreição e do reencontro. Como será a segunda vinda de Cristo? Qual contexto isso ocorrerá? Será que estamos próximos a ela? Esta será o nosso próximo tema para o nosso próximo vídeo. Então inscreva-se para não perder nenhum vídeo e ser notificado. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves.
Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.